Oi, oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Eu me chamo Tainara e por aqui a gente fala sobre cachorro, falamos sobre academia, sobre o país Japão, que eu já morei lá por 5 anos, e sobre assuntos aleatórios da minha cabeça. E hoje a gente vai conversar sobre o porquê eu larguei a faculdade de odontologia. Esse daqui é o Sushi, né, meu cachorrinho, que eu já fiz um videozinho aqui falando sobre ele. E eu vou começar, né, pelo início. Eu sempre tive um sonho de me formar dentista, porque isso foi construído lá no início da minha vida adulta, no caso, né? Foi o meu primeiro emprego, eu trabalhava numa clínica odontológica, né? Como recepcionista auxiliar, eu não tinha curso, mas eu trabalhava com isso. E também fazia tudo. Fazia caixa, fazia agendamento, fazia tudo que vocês imaginam. Esterilização de instrumentais eu fazia também, tudo que vocês imaginarem sobre odontologia eu fazia naquela época. A minha inspiração foi uma doutora que na época ela atendia na minha cidade, lá no interior, né? E assim, ela morava em Curitiba e ela ia para registro na minha cidade natal. E ela ia para registro atender os pacientes que a gente agendava, né? Pra orto. E ela ia uma vez por mês atender esses pacientes. E assim, como eu fazia de tudo um pouco, eu fazia também a parte do pagamento, né? E gente, assim, comparando com o nosso salário, com o salário que a gente ganhava lá, essa doutora, ela era a que mais ganhava. E na época eu era mais pobrezinha, né? Eu olhava pra ela e pensava assim, meu Deus, como que ela é rica, né? Eu achava que o valor que ela ganhava era o valor que ela seria rica. E hoje eu sei que já não é mais isso, né? Mas enfim, então isso foi construído na minha cabeça desde muito cedo, que eu tinha essa ideia de que se eu fosse um dia, se eu conseguisse me formar em odontologia, eu seria automaticamente uma pessoa rica. E aí, por muito tempo, eu tive no meu subconsciente que eu precisava ser dentista porque eu queria ser rica. Então eu fui pro Japão, né, pra trabalhar, pra juntar dinheiro, pra conseguir realizar esse sonho também de me formar. E voltei pro Brasil, dei isso na minha faculdade, cursei ali um semestre, né? E, gente, a minha primeira, assim, decepção já veio logo de cara nesse primeiro semestre. Porque foi muito teórico, sabe? Muita teoria. A gente não chegou a mexer em nada de dentista. A gente só teve matéria de psicologia, de saúde. A gente estudou muito sobre o SUS, né? Primeiros socorros. Mas, assim, odontologia mesmo não teve nada. Nosso primeiro semestre. E no segundo semestre também. No segundo semestre a gente somente comprou ali alguns instrumentais que estavam na nossa lista de material. E a gente começou a ter uma matéria, né, que na verdade foi muito pouco que a gente utilizou, que era mais prova só. É como se fosse ali uma dinâmica, vamos fazer um dentinho aqui, né? E a gente fazia e era prova, e a gente tirava uma nota, enfim. A matéria melhor que a gente teve, que eu me lembro, né, nessa época, no segundo semestre, foi anatomia dental, que foi, assim, o mais perto que eu cheguei de realmente da odontologia, foi essa matéria de anatomia dental. A gente tinha um caderninho, desenhava os dentes, né, e, enfim, encostamos em alguns dentes de verdade, e isso me deixou muito feliz naquela época, por estar finalmente adentrando ali no que eu queria estudar desde o começo, né, que era a odontologia mesmo. Entretanto, todavia, né, em contrapartida, eu tava gastando muito dinheiro. Por mais que eu ainda não tinha tido uma lista de material muito cara, eu já tava gastando muito dinheiro, porque eu moro longe, morava. Esse inclusive, acho que foi um erro que eu cometi, que foi ter começado a estudar longe da minha casa. Porque assim, eu até fui lá ver antes e tal, falei, 20 minutos de carro. Ok, 20 minutos não é nada. Mas o que eu não contava era que eu não ia simplesmente em qualquer horário estudar, eu ia justamente no horário de pico, que era o horário que mais seria trânsito. Então, de 20 minutos que era da minha casa até a faculdade, eu comecei a fazer esse percurso em 1 hora. Até porque eu moro num lugar e trabalhava em outro, e eu saía do meu serviço para ir, que era mais longe. Então, o meu trajeto começou a ficar muito longo, né? E além disso, além do tempo, também demanda gasolina, demanda dinheiro, né? Que já entra ali. Ai, que gostoso! Que já entra ali no meu próximo tópico. No meu terceiro semestre,
bem no começo eu já pagava o material, já estava pagando ali a minha mensalidade, minha gasolina para ir para a faculdade. E nesse terceiro semestre, que foi o último semestre que eu me matriculei, veio uma lista pra gente. E pasme, gente, era 8 mil o valor da lista. E assim, além disso, tem que pagar mensalidade, tem que pagar a condução para você ir para a faculdade, tem que pagar essa lista. E além disso, eles ainda começaram a cobrar estacionamento na escola. Coisa que antes, né? Antes era gratuito esse estacionamento. Aí coloca lá mais R$ 150 por semestre. De semestre não, por mês. De estacionamento. Então já foi somando ali muitas coisas, né? E assim, aqui no Brasil, o meu marido, ele nunca gostou muito de trabalhar, né? Depois que a gente voltou do Japão. Por quê? Porque antes da gente ir pro Japão, ele trabalhava num banco, ele tinha uma condição financeira muito melhor do que o que ele trabalha hoje. E a gente achou que voltando do Japão pra cá, essa seria a nossa condição atual. E não aconteceu. Então ele ficou muito infeliz. Eu não quero trabalhar aqui no Brasil, porque aqui a nossa condição social ela cai muito, a gente fica mais pobre, a gente tenta fazer as coisas, a gente não consegue, né? Então já tava ali, eu fazendo uma faculdade cara, né? Que demandava dinheiro, demandava tempo, demandava toda a minha dedicação, e o meu marido não querendo que eu estudasse, porque ele queria que eu voltasse pro Japão. Não tem odontologia EAD, né? Então eu passei assim por um momento que eu precisei tomar uma decisão e foi muito difícil essa decisão na minha vida, né? Que era entre eu continuar brigando entre aspas, né? Continuar indo ali contra a vontade do meu marido pra continuar estudando, ou eu largar essa faculdade e fazer o que ele quer, que é voltar pro Japão e ter uma condição de vida melhor, né? Aí, junto com tudo isso, eu comecei a ter mais convívio com o pessoal que estava terminando a faculdade de odontologia. Também começou a aparecer aqui pra mim no TikTok relatos de pessoas que cursaram essa faculdade, tipo, estamos agora no mercado de trabalho, a gente tá trabalhando e ganhando pouco e tal. Porque o que eu entendi que aconteceu com a odontologia foi o seguinte: muitos empresários compraram clínicas, né, odontológicas e abriram como se fosse franquia e começaram a contratar os dentistas para trabalhar, né? Coisa que antigamente, na época que eu tinha lá trabalhado com essa doutora que eu achava que ela era rica, não acontecia. Naquela época, realmente, os dentistas, eles tinham mais dinheiro. Eles eram os donos da clínica, eles eram os empresários, né? Hoje não, hoje eles são contratados. Então, o pessoal, pela minha pesquisa, o pessoal que estava saindo da faculdade estava recebendo R$ 120 mais ou menos por dia em clínica popular, que atende lá com muita demanda, tem que atender muito rápido e ganha comissão. E isso foi o que eu pesquisei, que eu consegui ver. E eu falei, gente, eu tô aqui ralando, pagando caro numa faculdade, sabe? Pra depois eu passar por tudo isso de novo. Eu já tenho 30 anos. Então, não é como se eu estivesse começando agora, sabe? E isso também pesou muito, assim, na minha decisão. O fato de eu ter a opção de voltar pro país, Japão, e voltar já com uma condição de vida melhor, foi o que pesou muito na minha decisão também, né? Foi porque eu entendi que logo que eu terminasse a faculdade, eu não ia vir com o meu diploma e ia ficar rica, que nem eu imaginei que fosse. Eu entendi a partir daí que eu teria que passar por uma outra batalha, que além de conseguir terminar a faculdade, que já era uma batalha difícil, eu ainda teria que passar por uma outra batalha, que era conquistar meus clientes, conquistar minha independência financeira, a partir do momento que eu tenho ali meu diploma, mas eu não tenho ninguém que é do ramo pra mim colocar lá dentro. Eu ia ter que começar tudo do zero e tudo sozinha. Então esse foi um ponto assim que pesou muito. Realmente foi determinante pra mim, né, pra eu tomar essa decisão na minha vida. E assim, eu vejo hoje, né, eu vejo as meninas que continuaram, as meninas bem mais novas que eu, estão continuando, já estão atendendo o pessoal nas clínicas. E eu fico muito feliz por elas, porque elas estão realmente vivendo um sonho, que pra mim é um sonho, de estar conseguindo fazer isso, né? Gente, essa é a minha. Bom, e como nada nessa vida da gente é definitivo, pode ser que algum dia eu ainda retome essa faculdade, não sei se talvez tenha EAD, se eu termine, enfim, a gente não sabe o dia de amanhã. Mas esse é o meu relato, né, do porquê eu tranquei a minha faculdade de odontologia, na qual eu cursei 1 ano.
E esse foi o meu relato sobre o motivo pelo qual eu tranquei a minha faculdade de odontologia. Gostou desse canal? Curte e se inscreve aqui que eu